aí, né, na tecnologia principalmente, mecânica, elétrica e tal, que visa tentar prever falhas e como elas não são evitáveis, né, nem sempre falhas que levem a você, ao sistema entender que está tudo equivocadamente, entender que está tudo bem e passaria isso para o usuário, né? No caso, como estamos falando de sinalização ferroviária, metroferroviária, caso ele passe a informação de que o trem pode seguir em frente, por exemplo, seria muito problemático se ele não puder seguir em frente. Agora, se um sinal fica vermelho à toa, isso não é tão problemático, em termos de conseguir entregar carga a tempo e tal, mas no caso, um acidente, um problema humano ou material muito grave e irreversível, né? Então, a tendência é com que você, quando perceba certas falhas, impeça os trens de andar para evitar colisão ou outro tipo de acidente, tá bom? E o princípio da falha segura é para isso. Então, a gente vai ver vários elementos, mais para frente um pouco, que são decididos pensando dessa forma. Se der problema, vamos tentar causar o mínimo de estrago, né? É isso. Intertravamento. O Alfeu chegou a conversar com vocês sobre essa parte já na matéria dele, semana passada? Opa, não? Tá. É, ele começou com tratores, certo? Tá. Eu não sei que parte ele conseguiu andar com vocês, mas então nós temos contadores que são tipo um relés, né? Isso, Davi. E contadores são feitos para automatizar mais ou menos, mais ou menos não, no mesmo estilo que vocês viram em pneumática e hidráulica, né? Nas válvulas lá. Ele, não sei se ele já passou exemplo, teve essa oportunidade para vocês, mas aí você vai usar botoeiras, botões, né? Para acionar contadores que aí vão acionar máquinas, né? Ligar o motor, aí pode ligar o motor no sentido, para gerar no sentido, girar no sentido contrário, mudar o toque do motor, se for motor fazendo, ligando em triângulo, etc. Mas aí tem algumas coisas de contadores do tipo, você aperta o botão, liga a bobina, né, liga o relé, e você solta o botão, ele mantém ligado. Não é um botão que fica preso igual no interruptor do computador, né, de alguns computadores, você aperta o botão, liga e você aperta e ele fica afundado. Às vezes não visivelmente, mas você vê que por dentro o botão ficou afundado. Tipo no interruptor normal de iluminação, né, que você aperta ele fica de um lado, aperta ele fica do outro. Normalmente os botões usados para controlar motores, esses contadores, eles são do tipo vai e volta para o mesmo lugar como se nada tivesse acontecido. Tipo campainha de casa, tá bom? Não fica afundado. Nossa, hoje aqui tá barulhento. Bom, então isso daí é um recurso chamado selo, né? Ou este é o nome mais bonito que isso. Selo é o nome das oficinas, como é que é? Retenção. Então não sei se eu passou sobre isso, contato de selo, mas depois a gente fala sobre intertravamento. É quando, por exemplo, né, que eu comentei com vocês na aula anterior, que um contator, nesse exemplo do Alfeu, atrapalha o outro, impede o outro de funcionar, tá bom? Ou funciona só um dos dois, por exemplo, ao mesmo tempo, só um dos motores ao mesmo tempo, só uma das lâmpadas ao mesmo tempo. Bom, intertravamento
é quando a gente faz, é a filosofia e a técnica de você fazer um dispositivo impedir que o outro aconteça ao mesmo, funcione ao mesmo tempo. Então, duas situações conflitantes não podem acontecer ao mesmo tempo. E eu comentei com vocês devem ter visto alguma vez como que é controlado a locomotiva, né? Ela tem normalmente duas alavancas de controle, dois manípulos para andar com o trem, dois manípulos importantes. Um manípulo é para dizer o sentido do trem, se o trem vai à frente, vai avante, né? Ou se o trem fica parado, ou se o trem vai sentido ré, né? Vai no sentido reverso. Então nós temos uma alavanca para ir para frente ou para trás, falando em outras palavras. E aí o segundo manípulo vai dizer qual é o ponto de operação do motor, ou seja, seria mais ou menos qual a potência que o motor diesel vai operar. Seria mais ou menos isso. Motor diesel ou os motores de tração, né? Bom, então nós temos duas alavancas, uma que acelera e a outra que diz se vai para frente ou para trás. As locomotivas costumam fazer um intertravamento mecânico entre essas duas alavancas, ou seja, mecanicamente as peças internas das alavancas se esbarram, vocês conseguem entender o que eu estou falando? Para impedir que você faça uma besteira. Por exemplo, você está acelerado, com velocidade, não importa qual, e você quer trocar o sentido do trem de repente. Isso é impedido. As alavancas não vão conseguir se mover. A alavanca de velocidade, quando se mexe, quando está posicionada fora do zero, né, do ponto zero, ela cria uma obstrução para o movimento da alavanca de sentido do trem. Então, internamente, as peças se batem para impedir que você troque de frente para ré de repente, porque isso faria um esforço enorme nos motores de tração, tanto mecânico quanto eletricamente falando. Mecanicamente teria uma trava muito grande na inversão da velocidade, né, do sentido da velocidade, do giro, do eixo do motor, quanto eletricamente, isso vocês devem ter visto na matéria de máquinas, isso faz um pico de corrente muito grande nos seus enrolamentos. E isso significa que vai queimar tudo, ok? Pode derreter as bobinas. Isso acontece com ventilador de casa também, ventilador de teto, né? Que você escolhe o sentido de rotação em um interruptor e a velocidade dele em outro interruptor ou potenciômetro. Só que nós não temos esse intertravamento, né? Nem eletricamente, nem mecanicamente. E isso causa estrago, ok? Você está com o ventilador girando sentido, você fazer a inversão de sentido, ele com velocidade, você vai fazer com que ele sofra um baque elétrico muito grande. Esse baque elétrico significa corrente muito alta, e temporariamente, né, mas muito alta, enquanto está invertendo sentido. E isso esquenta o enrolamento do motor, do ventilador, mais que o normal, e isso vai estragá-lo mais facilmente, ok? A vida útil dele reduz bastante por isso. Alguma pergunta aqui? O Monique está digitando uma coisa, Juan, aí vou esperar. Isso, Monique. O contrário também. Se você está dando ré, você vai ter que parar o trem para botar avante. E aí, essa proibição não é só uma norma escrita, né? Existe uma trava mecânica que impede isso, né? As alavancas lá se atrapalham de propósito. O intertravamento ele pode ser também elétrico. Quando você
usa artifícios elétricos para impedir isso, né? Então, no caso, quase sempre é contator, ok? Fácil de ver, principalmente. Então, na matéria do Alfeu, ele explicando, ou por simulação, né, que ele consegue mostrar para vocês, você vai ter esse tipo de travamento elétrico, desculpa, que é você impedir, através de contatores, que isso aconteça, ok? Então vamos supor um caso de um semáforo aí, temos uma linha singela, eu tinha feito o desenho, acabei que trouxe o negócio errado. Eu tenho uma linha aqui singela, só que ela tem dois AMV, tem um AMV aqui, ok? Então suponhamos que nessas duas linhas do AMV nós temos trens. Os dois trens estão indo para o sentido da direita, ok? Eles vão disputar então esse mesmo trecho aqui da linha férrea. Cada um aqui vai receber um sinal de licenciamento, se ele pode seguir em frente ou não. Se os dois receberem verde, vai dar ruim aqui, né? Eles vão se bater. Então um tem que estar com o sinal vermelho, está com o sinal verde, ou os dois vermelhos, mas não pode acontecer dos dois receberem verde ao mesmo tempo. Tá, então o que eu vou fazer para garantir isso? Vamos supor que a gente está numa operação manual aí, que é alguém que aperta o botão para dar verde ou vermelho para o trem seguir em frente, ok? Para cada trem aqui. Se alguém botar um sinal verde para esse aqui, eu vou ter que impedir de qualquer forma que esse aqui receba verde, ok? Tem que receber vermelho. Então, vamos supor que eu estou usando um botão de vai e volta, né? Tipo push button, para controlar isso daqui. Então eu vou ter que fazer com que quando esse daqui ficar verde, ele... Deixa eu desenhar aqui rapidamente mesmo. Então é tipo assim, eu não sei que vocês viram de contatores, mas eu vou tentar me explicar. Aqui é o positivo. Aqui é a tensão negativa. Vocês viram já esse diagrama com o fio? Quando a gente faz assim? Tá. Eu vou explicar mesmo assim, tá bom? Então agora mais devagar. Imagina que esse fio aqui é o positivo de uma fonte contínua. E esse fio aqui é o negativo da fonte contínua. Okay? Então a corrente que é vindo do positivo para o negativo, ela vai querer pular daqui para cá. Eu vou colocar aqui um interruptor, que eu aciono a mão, aí eu vou desenhar com esse símbolo aqui para dizer que é acionado por um ser humano, tá bom? Esse é o interruptor, e esse símbolo, esse Tzinho aqui, é para dizer que é um botão que vai e volta apertado por um ser humano. Aqui eu tenho a bobina de um relé, chamar de K1, ok? É o contator K1. Aí eu tenho aqui um interruptor desse contator. E aqui uma lâmpada. Consegue entender meu desenho? Esse interruptor aqui, na verdade, não é acionado por um ser humano, é do próprio contator K1. Então, eu vou apertar esse botão, vai ligar essa bobina, a chave aqui, ok? Energizar K1 fecha as suas chaves. Então aqui vai ligar a lâmpada. É só um jeito louco de ligar essa lâmpada. Eu podia ter botado o interruptor direto com a lâmpada, né? Mas aqui é um jeito diferente. Tudo bem? Se esse aqui seria a lâmpada de K1. Se eu ligar... Aliás, deveria ser aqui, né? Não, tá certo o que eu falei. Então, se eu aperto esse botão aqui, eu ligo essa lâmpada verde aqui, ok? Agora, essa lâmpada aqui, vou botar K2, seria acionado por um outro contator, igualzinho a esse daqui, num circuito quase igual a esse aqui. Só que eu vou chamar esse botão, é um segundo botão, bobina K2, interruptor K2, ok? Ligaria a lâmpada verde desse daqui. Só que, o que eu vou mudar de um para o outro? Eu vou colocar o seguinte, cadê? Deixa eu apagar aqui. Para apagar eu tenho que pintar de branco. Eu acho melhor pintar de outra forma. Aqui.
Então o que eu vou fazer? Eu vou botar, opa, aqui, muda o tamanho, K2, e K2. Então seria assim, esse daqui, da mesma forma, ok? Interruptor próprio, liga K2, que vai ligar a lâmpada aqui, vai fechar essa chave e ligar a lâmpada. Qual é a diferença que eu vou colocar aqui? Aqui, eu vou colocar um outro interruptor. E esse interruptor é de K1. Okay? Então, K1, o botão aqui fecha tanto a chave dessa lâmpada dele verde, quanto vai interferir no circuito da lâmpada 2. Só que o interruptor, em vez de ser um interruptor normal, ele é um interruptor do tipo NF, que simboliza assim, tá bom? Deixa eu desenhar melhor aqui. Nossa, tá difícil desenhar melhor. Mouse não, tá bom. Mouse não, minha habilidade, né? Esse aqui é um interruptor normal, NA, ok? Você aperta, ele fecha. Aqui é um NF. Normalmente ele está fechado, se você apertar ele vai abrir, tá bom? Deu para entender isso aqui? No caso de K1 aqui vai ser o interruptor NF também. Bom, vamos tentar explicar aqui então a diagramação. Vocês vão ver qual fio, tá bom? Aqui ele falou que ia conseguir passar semana passada, mas pelo visto não deu. Aqui eu tenho um circuito para ligar essa lâmpada verde de K2 para esse trem aqui de cima, tá? Eu tenho um interruptor que eu ligo essa bobina, fecho essa chave e vai ligar a lâmpada verde. Até aqui tudo bem? Eu tenho um interruptor aqui que está aberto, que só vai ser fechado quando eu energizar essa bobina aqui, tá? Esse interruptor aqui está normalmente fechado, ele naturalmente fica fechado. Sem energia, ele fica fechado, ele deixa passar corrente. É como se fosse um fio, tá? Aqui está fechado, se eu apertar, isso aqui vai descer e vai abrir a chave. Vai ficar a chave A. Opa, errei. Vai ficar a chave assim, ó. Isso é... Se fosse assim. Ela girou e ficou assim, ó. Aí abriu. Tá vendo? Ela desceu aqui e abriu. Bom. Aí, se alguém fizer apertar o botão de K1, o que ele vai fazer? Ele vai movimentar todos os contatos, todos os interruptores relacionados a K1. No caso, vai fecharia para a chave, para a lâmpada verde, né? Aquela chave para a lâmpada verde. E no caso desse aqui, como ele já é fechado, ele abre. Tudo bem? Tá. Então, se esse aqui estiver ligado, a lâmpada verde do K1, ele vai abrir também ao mesmo tempo esse interruptor aqui. Então, mesmo que eu aperte para ligar K2, eu aperto aqui, liga a bobina, fecha essa chave de cima, só que essa lâmpada não é ligada porque não tem caminho de corrente, já que K1 está aberto. Tá? Eu faço a mesma coisa de K1 para K2, tá? Desculpa, de K2 interferir em K1. Tá? Seria isso. Então, nesse circuito, eu estou intertravando. Se eu liguei K2, né, no caso aqui, no exemplo, eu não consigo ligar K2, ele trava. Isso é feito de forma elétrica, não de forma mecânica, né? Okay? Foi eletricamente, eu fiz um jogo elétrico para impedir que uma coisa aconteça. Então, num semáforo de rodovia mesmo, eu tenho intertravamento elétrico também para impedir que no cruzamento eu tenha o sinal verde para as duas direções, estava falando certo. Para as duas direções, né? Então, vou apagar aqui. Numa rodovia, eu tenho aqui e aqui. Eu tenho que impedir... Opa, apertei errado. Que quem está passando aqui receba sinal verde ao mesmo tempo que quem vai passar por aqui. E isso é feito em intertravamento mecânico. Você já deve ter visto,
sendo pedestre, motorista ou passageiro, que vocês têm, às vezes tem cruzamento que fica fechado para as duas direções, né? Isso não é normal, a não ser que seja a questão do pedestre, né? Mas não é problemático, não causa acidente. Agora, os dois estarem verdes ao mesmo tempo causaria acidentes. Então, por isso, essa situação tem intertravamento, para impedir que esse semáforo aqui fique verde ao mesmo tempo que esse. Existe temporizador para o semáforo, que é configurado pelo Detran, né? O tempo do semáforo, né? E aí, cada um tem um reloginho que conta diferente aqui. Pode ser que uma hora esses relógios fiquem desincronizados e acabem fazendo os dois ficarem verde ao mesmo tempo. Aí, por isso que precisa de um sistema de intertravamento para impedir que, mesmo que o relógio desincronize, você tenha não tenha, né, dois verdes ao mesmo tempo. Pode ter dois vermelhos, mas não tenha dois verdes ao mesmo tempo. Ok? Outro motivo para ter dois vermelhos ao mesmo tempo não é questão de sincronia, é questão de segurança da desobediência de motorista, né? Às vezes está verde para esse sentido aqui, fica amarelo e as pessoas continuam passando, fica vermelho e as pessoas continuam passando, ok? E aí, para impedir que esse acidente, que aqui fique verde para esse daqui, né, para quem está na vertical, e a pessoa que está aqui seguindo o fluxo e ultrapassa no vermelho, e ocorre uma colisão, por vezes eles fecham o amarelo, fecha, e aí espera um tempo para abrir o de cá. Ok? Principalmente quando isso aqui é uma avenida importante e vai ter mais chance de ter gente andando em alta velocidade que vai furar e furar o sinal não é passar no vermelho. Tá? Amarelo é atenção, vai chegar a vez do próximo, né? Resolva a sua vida, ou para ou segue logo. Tá? De problema que esse aqui receba verde enquanto esse aqui tá vermelho, mas está furando. Esse aqui pode estar vindo em velocidade já e ficou verde, ele tem um jeito de passar. Isso poderia causar um acidente sem visibilidade. Então, por isso, às vezes, deixam vermelho os dois. Principalmente, por exemplo, na BR-262, lá de Cariacica, né? E outras avenidas importantes. Bom, eletromecânico é quando você tem mecânico e um com o outro, né? E aí, por exemplo, no AMV, aqui está o AMV, agora dizendo as duas linhas do trem, da via, né? Eu tenho um trem aqui em MV, seja seguindo o normal aqui ou seja curvando, que a gente chama de sentido reverso, não sei porquê. Então, se tem um trem aqui no MV, as pontas das agulhas não deveriam se mover, por dois motivos. O primeiro, menos importante, digamos assim, se eu tentar mover com uma roda passando aqui, a roda pode impedir esse movimento das agulhas, e aí pode até as bancas, digamos assim, o sistema de transmissão de movimento que movimenta as agulhas pela força contrária que vai causar, né, o trem passando. Mas pior que isso, você tem um trem passando e uma roda, vamos supor, segue no sentido reto, a agulha se movimenta, o outro par de rodas vai seguir o sentido da curva. Então você tem um trem passando no sentido e uma outra parte do trem começa a passar no outro sentido. Isso vai provocar tombamento ou quebra de eixo. Ok? Descarrilamento, desculpa, tem três coisas que podem acontecer, né? Descarrilamento, tombamento e quebra de eixo do rodeiro. Então, isso é muito problemático. Quando tem um MV aqui, vai ter um sistema que vai detectar que o trem está passando e vai impedido de se movimentar quando tiver trem passando em cima dele, tem que atrapalhar o movimento. Tudo bem aqui? Então, que eu comentei do sistema elétrico, ela pode virar sistema eletrônico também, né? Em vez de se preocupar com contatores atrapalhando uns aos outros, eu sistemas digitais, analógicos, microprocessados, né, que tem um processador, para impedir essas coisas simultâneas. O semáforo lá funcionou e de contador, eu posso ter um sistema eletrônico que detecta se tem
Se alguém apertou um botão, né, se ali está passando corrente na lâmpada do verde do outro semáforo, então aqui não pode passar corrente e isso é controlado também, ok? Deu para entender o que é intertravamento e algumas formas de fazer isso? Algumas estratégias, né, de fazer isso? Tamires, então acho que eu respondi sua pergunta, né? Duas de suas perguntas, quer dizer. Falta a última ali do intertravamento. Vou falar aqui. Deixa eu abrir meio lerdo aqui, mas vou tentar. Não entendi a construção de intertravamento com circuito elétrico. Continuou não entendendo? Eu quis ser breve assim, né? Porque é meio, né? E é material fio, né? Mas se precisar eu explico direitinho. Vou catar aqui. Acabei de ver um vídeo no YouTube, mas vai ser inconveniente passar. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui sem travar aqui a tela, né? A tela inteira para não travar, que das últimas vezes estava travando aqui no esse navegador. Dá para ver aqui? Opa. Dá para ver aqui? Eu não estou conseguindo ver vocês, tá? Então, aqui é um circuito, tá vendo? Aqui são contatores de pequeno porte, botoeiras, né? Botões que vão e voltam para a mesma posição. Aqui está o símbolo do botão. Aqui são as bobinas do contator. Aqui, no caso, o contator não é de corrente contínua, tá? É de corrente alternada. Eu tenho a corrente que vai passar da fase R, passar por esse botão vermelho que é o botão de segurança, pelo visto, né? Esse botão é normalmente fechado, ó, tá vendo do símbolo? Não sei se dá pra... Vou dar um zoom aqui. O símbolo aqui de normalmente fechado. Deixa eu dar mais um. Ele tá diminuindo a figura, corno. Aqui a corrente pode descer por aqui ou por aqui, e do jeito que tá a figura aqui, não passa por nenhum, né? Todas as chaves aqui estão abertas, tá vendo? Se eu apertar o botão branco, a corrente vai descer por esse caminho. Aqui é uma chave fechada, ele consegue descer, normalmente fechado. Para conseguir descer, vai passar por K1 e vai alimentar. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aí. Tá. Rapidinho aqui, Tamires. Alimentou K1. Alimentando K1, eu vou mover todas as chaves. Desculpa, ele não, né? Alimentando a bobina do contator K1, ele vai movimentar todas as suas chaves, todos os seus contatos, tá bom? Então esse contato K1 aqui vai fechar e esse contato K1 aqui vai abrir, tá? Esse aqui que fecha a gente chama de selo, porque ele vai como se fosse manter fechado, ok? Por isso o selo. A corrente aqui vai passar por aqui e agora tem dois caminhos para descer para K1, ó. Tanto pelo botão branco que eu apertei, quanto por K1 que acabou de fechar. Então a corrente se divide aqui e vai para a bobina. Se eu soltar o botão branco, este caminho de corrente deixa de existir. Só que, como é uma coisa mecânica, o contator, né? É uma coisa eletromecânica, parar de passar corrente pela bobina vai fazer as chaves voltarem para a posição inicial, por mola. Ok? Só que, como é mecânico isso é um pouco lerdo. Então, mesmo que aqui pare de passar corrente, ele ainda vai demorar para movimentar isso aqui para abrir de volta. Então, essa chave fica fechada por um tempinho, né, continua fechada por um tempinho, e pelo fato dela continuar fechada por um pequeno tempo, a corrente chega a K1. Então, K1 não consegue abrir, né, não consegue desligar, na verdade, ele fica ligado ainda. Então, por isso que a gente fala que esse contato aqui é um contato de selo, mantém K1 ligado, mantém fechado, né, esse caminho aqui de corrente, tá bom?
Então, esse K1 continua fechado e ele abre essa chave daqui. Mantém aberta essa chave aqui também. Se eu apertar o botão azul, eu não consigo ligar K2. Para ligar K2, eu tenho que conseguir desligar K1 de alguma forma que aqui não está desenhado. Ok? Ah, desculpa, posso apertar o botão vermelho e aí eu desligo tudo, né? Aí K1 desliga e aí eu posso apertar K2 pelo botão azul. Apertar K2, ó. Ligar K2 pelo botão azul e faz a mesma coisa, né? Que o desenho é simétrico. Energiza K2, fica selado e impede o acionamento de K1. Apertar o botão branco não vai fazer nada. Tá bom? Seria isso. Tamires, agora qualquer coisa você finge que acreditou, tá? Que entendeu. O melhor que só podendo simular. E aí vai desviar a atenção aqui da aula. Mas, brincadeira, tá, Tamires? No caso deste exemplo, sim, Tamires. O intertravamento do contator é isso. Um contator trava o outro. Aí pode ser mútuo, né? Um contra o outro ali mesmo. Podia ser o outro também, né? Tipo, que é a questão da prioridade que eu comentei na última aula, né? Um atrapalha o outro, mas o outro, se tentar ligar, não atrapalha, né? K1, vamos supor, impede K2 de funcionar. Mas se eu tivesse funcionar K2, K1 ainda pode ser acionado. Esse tipo de coisa. E o que K1, K2 liga é gosto, né? Pode ser a lâmpada do semáforo, pode ser girar o motor ao contrário, né? K1 faz girar no sentido, K2 faz girar no sentido contrário, esse tipo de coisa. Então, com o microprocessador, Tamires, em vez de ficar usando chave, é um programa de computador, né? Eu boto os sensores para medir, para perceber as coisas do ambiente, e ele vai impedir que certas coisas aconteçam através de um programa de computador, né? Não entendi o intertravamento distribuído, tá? Na ferrovia, esse é importante que vai impedir isso de acontecerem, várias situações bizarras, como eu já mostrei aqui, né? Por exemplo, o caso do AMV trens tentando acessar a mesma linha e o caso do AMV com dois, isso falei certo. O caso do AMV com dois trens tentando acessar a mesma linha, ou o caso do AMV também, que o trem está passando pelo AMV e não pode se mover enquanto isso. Então, na ferrovia, existe todo um sistema de intertravamento para impedir que essas coisas aconteçam. Mas o sistema de intertravamento, fala mais devagar, né? Não é único. Ele está distribuído ao longo de toda a ferrovia, ok? Localmente, vai ter pontos que monitoram, né, os problemas daquele trecho da ferrovia ali. Tá? É por isso que o nome lá, o termo que você viu, Tamires, é intertravamento distribuído. Em vez de ser tudo pendurado no CCO, na verdade ele está distribuído ao longo da via e eles ficam até guardados em abrigos de alvenaria, né, casinhas assim, para proteção, né, controle, evitar vandalismo. E aí nós temos esse intertravamento ao longo da linha. Por quê? De ter uma central, um comando centralizado, que a gente comentou, né, já na aula passada, é que se essa central tiver problema de comunicação, né, falta energia lá, e a energia de backup também já era, né, o gerador de segurança, ou se alguém cortou os fios de comunicação, qualquer coisa assim, toda a ferrovia ia se desgraçar, né, ia ser cada um por si. Então, o sistema de intertravamento existe local para tomar decisões locais importantes, porque a segurança é importantíssima ali. A questão de receber sinal verde, deixar de receber sinal verde é irrelevante. É melhor para todos os trens do que deixar eles andarem às cegas, né? Não saber onde tem outro trem e bater. Tá bom? Então, o intertravamento local é importante por isso. Bom, seguindo em frente. Licença, a gente já discutiu, e vocês devem ter lido na apostila direitinho já, né? Nós temos dois tipos básicos de licença. A licença livre ou a licença restritiva. Livre significa vá na máxima velocidade que essa ferrovia permite. Ok? Ou aquele trecho da ferrovia permite. A licença restritiva, o nome diz, né? Vai restringir
a velocidade de passagem do trem. Ele pode seguir em frente ou não, mas se seguir em frente tem que ser devagar. Então, nós temos a licença livre, que é vá com Deus na velocidade máxima que pode nessa ferrovia, e a restritiva pode ser parcial, que quer dizer vá devagar, tenha cuidado. Pode receber uma licença restritiva absoluta, que é não vá de jeito nenhum em frente, que está proibido seguir em frente. Então aqui é velocidade máxima, isso é um M, autorizada, VMA, eles usam essa sigla constantemente, né? O trem está na VMA, ok? Ele pode estar numa licença parcial, restritiva parcial, ok? Que é velocidade reduzida. Ou ele pode estar recebendo um sinal para parar, não vá em frente, ok? Então, essas três licenças aqui são normalmente associadas a cores, né? E aí nós temos uma diferença entre rodovia e ferrovia. A licença livre é, obviamente, cor verde, né? A licença parcial, restritiva parcial, é amarelo. E a absoluta, restritiva absoluta, será vermelho. Então, eu recebo o sinal vermelho, significa parar, igual na rodovia. Na verde, significa vá com Deus, né? Pode ir tranquilo. Na amarela, aqui tem a diferença. Na rodovia, significa atenção, vai chegar a vez do próximo, onde o próximo pode ser o pedestre que vai atravessar a rua, pode ser no cruzamento, você ter a outra direção, a outra rua com preferência de passagem, né? No trem não é isso. O parcial significa vá devagar. Devagar, porque
Socorro, eu tenho que atualizar um por um. Microfone. Aqui eu não consigo ver. Inclusive não consigo configurar para todo mundo, qualquer um entrar. Enfim, vamos lá, né? Vou usar essa porcaria aqui. Tomara que não trave. Vou ter que abrir a apresentação aqui agora. Aqui. E agora vai ser ruim, hein? Oh, Jesus. Vou tentar fazer uma coisa aqui. Estão vendo aí? Tá, eu não tô vendo o que vocês estão vendo, né? Mas tudo bem, eu não... Que bosta isso aqui. Enfim, então a gente tá falando da licença restritiva permissiva. Então o trem está sob sinal vermelho, ele está proibido de passar em frente, só que excepcionalmente ele vai pedir e talvez, né, receber autorização de invadir o sinal vermelho. Isso é o sinal a licença permissiva. Porque isso pode acontecer. Por exemplo, tem um trem que parou por qualquer motivo na linha e está indo uma helper socorrê-lo. Então, a helper vai receber naturalmente um sinal vermelho porque tem um trem parado ali naquele trecho. E não poderia né, entrar naquela seção porque teria o risco de colisão. Mas, como ele sabe disso, ele vai pedir, apertar o botão permissivo, o CCO vai autorizar a invasão dele, o sinal vermelho, ou pode ser para a própria máquina, né, depende da ferrovia. E aí vai autorizar ele andar mesmo no vermelho. Só que esse andar vai ser limitado, ok? A velocidade vai ser bastante reduzida, por exemplo, na Vitória Minas é 15 km por hora, e mesmo assim a autorização é de curta duração. Ela vai variar, mas vamos supor, é de 30 segundos, 1 minuto no máximo. Então ele vai furar o sinal vermelho andando a velocidade bem baixa e por pouco tempo também. Se ele for continuar, ele tem que apertar de novo o botão para pedir autorização de novo. Ok? Então é um sinal de solicitação. Né? Apertei para sair da janela. O inferno. Peraí que tem alguém tentando entrar. Dá para ver ainda a apresentação ou fechou de vez para vocês? Eu não consigo ver o que vocês estão vendo. Ah, tô vendo aqui no canto. Ah, achei um outro jeito de ver. Pronto. Então nós temos isso, ok? E aí temos várias formas de licenciar os trens. O licenciamento. Já não mudou a tela, não? Não, né? Espera aí que eu vou ter que compartilhar de novo. Aqui. Conseguem ver agora a nova tela, né? Eu não sei quem gosta desse troço aqui. Pronto. Então, nessa nova tela. Jesus, vai, troço. Nessa nova tela, nesse novo slide aqui, a gente vai falar agora sobre licenciamento, que é a técnica de elaborar quando dar qual licença para o trem, ok? Para os trens. Então tem como transmitir isso para o trem, mas também tem como levantar qual é o sinal que tem que passar para cada trem, né? Então vocês passaram algumas ideias lá
vocês elencaram, né, algumas ideias de como fazer sem energia elétrica, e foi assim que foi no começo, né? O trem surgiu, o trem não, a ferrovia surgiu lá em 1800 e alguma coisa, 1825, né? A ferrovia de transporte mesmo, assim. E a eletricidade estava totalmente engatinhando nessa época ainda. Estavam descobrindo a bruxaria que era isso, e de forma bastante limitada, né? A lâmpada incandescente, por exemplo, foi inventada em 1830, mais ou menos. E aí tem, bom, os que dizem que foi Thomas Edison, que não foi, né? Mas foi o primeiro a conseguir patentear. Eles conseguiram fazer algo que acendesse luz da mesma técnica, né? Mas ele conseguiu fazer vender. Mas assim, tava tudo muito incipiente ainda, ninguém confiava, era tudo muito com risco de morte, né, tal, muita insegurança, e não tinha bateria direito, que durasse bastante, né, se ainda estava na lâmpada, imagina se ia ter motor, nada, para gerar eletricidade de forma mais eficiente, etc. Então tudo começou com alguém indo na frente, cavalgando, para avisar, que vem um trem, então para de passar por aí, atenção que vai vir um trem. Dois, se esse cavaleiro visse algum problema na linha férrea, por exemplo, tombado na linha férrea, ele cavalgava de volta para falar com o maquinista do problema, e o maquinista tentar frear ou diminuir a velocidade. Então, aí que tinha esse trabalho, né? Aí ela era super rápido? Não, os trens que eram lerdos, né? Esse bom. A outra técnica, o grupo do Davi supôs, né? Partir. Esse sistema é chamado de timetable, seria horário, né? Tabela de horas, agenda. Tinha uma agenda ao partir, e essa agenda diria que horas que ele sai, que horas que ele de referência, que horas ele passa por aquela árvore, que horas ele vai chegar lá. Então essa agenda tinha igual o Transcol, Transcol não, os ônibus normalmente seguem. Antigamente os ônibus eram assim da Grande Vitória, horário de saída e horário de chegada. Com isso, o motorista e cobrador os horários intermediários. Ele tinha que chegar até tal ponto, mais ou menos até tal hora. Né? Senão ele tinha que correr, ele tinha que coisar. Depois de uma briga de sindicato aí, isso foi abolido, porque o motorista era penalizado quando ele não cumpriu o horário de chegada. Só que, às vezes, existem engarrafamentos que não tem culpa, né? Problemas de trânsito não são culpa do motorista. A maioria das vezes, né? E por isso, para eles tentarem não receber punição, eles faziam certas coisas que não eram corretas. Fugir do itinerário, ele sai da rota, pula alguns pontos de ônibus para não perder tempo parando, subindo gente e tal, e aí ignorava atender clientes, né? Depois aí com essa briga sindical com a empresa, resultou em o motorista não pode ser culpado de não cumprir a hora estimada de chegada. Agora é só uma hora estimada, não é mais uma hora projetada. Então ele tem hora para sair, espera-se que ele volte a tal hora, mas se não der, fazer o quê? Aí existe no Transcol aquelas linhas circulares de terminal, né? Ele chega para um terminal para ir para outro. Ele não de fato naquele terminal, né? Ele para. Então ele tem uma margem de tempo para chegar e sair. É só estimado, esse ônibus pode atrasar e ele não vai ser penalizado, digamos assim, né? Só que vai se ferrar, desculpa o palavreado, são os passageiros que estão esperando ele. Qual é o problema desse sistema aqui? De um trem tomado para os outros trens. Se um trem atrasou por qualquer motivo, ou seja, a partida dele, ou seja, do trecho, os outros trens não vão saber e os que estão circulando vão se atrapalhar todo e até colidir. Do que a agenda está sendo cumprida para ele poder cumprir a dele, né?
Então, atrasar, um trem atrasar por qualquer motivo, seja porque demorou para subir passageiro, seja porque demorou para descarga do trem, seja porque teve um acidente, um acidente não, alguma coisa atravessando o trem ali na hora, ele teve que parar, porque ele tombou, descarrilou, qualquer coisa, outros estão lascados, né? E pode provocar mais acidente. O problema que tem aqui é a mão dupla. Eu tenho esse trecho aqui numa linha singela e eu vou ter que combinar tudo certinho. Se esse trem vai chegar aqui, por esse trecho, agora ele vai disputar com outras 3 potenciais linhas, né? Essa linha aqui de cima que não dá para mostrar para vocês, não, dá para ir, tem algum jeito aqui. Aqui. Vai disputar com esse aqui e esse aqui. Que ele não sabe se tem trem ou não. Alguém planeje isso, né? Opa, peraí, que veio o barulho aqui. Ah, Breno Rossi. Alguém planeje isso. Então, planejando isso... Cadê? E vamos supor, ele sabe que vai vir um trem no sentido oposto aqui. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai ter a rota planejada, vamos supor, ele passa A, B, aqui em C ele vai subir, só que vai vir um trem em sentido contrário que vai passar aqui por CD. Então, é combinado com os 2 trens na tabela do horário dele lá, que esse trem vai chegar em D, vai parar aqui, e vai esperar nesse trecho até tal hora por causa de ultrapassagem, por causa de outro trem. Esse trem, por sua vez, vai receber que ele está autorizado a vir até esse ponto D aqui em cima, direto, parado, aqui parado, desculpa, esqueci que vocês não veem o mouse, aqui parado, por causa de ultrapassagem. Uma hora eles têm um horário combinado desse daqui, de trem de baixo, seguir em frente, e esse trem aqui que parar aqui em cima tem um horário também para seguir em frente. Na verdade, eles vão ter notado que isso é cruzamento de trens, então eles não têm que obedecer o horário. Eles têm que vão obedecer o horário se o outro trem estiver parado no lugar que deve parar. Ok? Eles têm que se ver, digamos assim, para não dar o conflito de esse trem de cima seguir em frente e o outro nem ter chegado aqui embaixo ainda. Então eles vão colidir aqui. Ou o contrário, né? Esse trem de baixo aqui, seguir em frente para cumprir o horário, mas não tem um trem aqui em cima, então eles vão se colidir aqui no meio. Tá bom? Eu não sei se vocês estão mandando mensagem. Não. Quer dizer, não sei. Ah, tá. Obrigado, Monique. Obrigado também, Tamires, por avisar aí. Tá bom, pessoal? Então, esse era um problema. Com a evolução da tecnologia, surgiu o relé solenoide, na verdade, desculpa, falei besteira, o solenoide, que é uma bobina enrolada em torno de um núcleo, né, que vai movimentar esse núcleo, tá bom? E isso vai permitir o surgimento do telégrafo. Telégrafo, cadê meu mouse? Telégrafo é a junção das palavras tele e grafo. Grafo é desenho, né? Escrita, desenho, mas mais no sentido da escrita. E tele, a distância. Então surgiu essa comunicação à distância, de forma menos rudimentar que fumaça, e permitiu com que uma conversa instantânea de longa distância, entre aspas, instantânea, de longa distância acontecesse. Esse é um dos temas dos vídeos de amanhã, tá bom? O telégrafo, que também já vai adiantar a matéria de telecomunicações. Adiantar não, né? Sintonizar com telecomunicações. Então, o que permitiu o telégrafo? Quando um acidente ou qualquer atraso aconteça, a estação, digamos assim, o posto de controle mais próximo vai ter essa informação e ele vai poder repassar para todos os outros, principalmente para quem planeja os horários do trem. Tal trem, tal trecho está atrasado, né? Vai receber essa informação, eles vão replanejar as rotas e vão mandar via telégrafo para todos os postos também de controle. E esses postos de controle vão repassar para os maquinistas. Ele entrega um papel atualizando a agenda deles, ok? Isso é chamado timetable com train order.
Isso significa aqui pedido de trem, tá bom? Pedido de passagem dos trens. Aqui eu tinha uma foto de um trem ordem brasileiro, que a gente viu no museu lá em Juiz de Fora, só que eu perdi a foto. Aí o catei de internet está aqui, tá bom? Isso aqui também é do Museu de Juiz de Fora, que eu perdi a foto também, mas está na internet também essa foto. Isso daqui é um jeito de passar para o maquinista. O maquinista, quando não tinha que parar, por exemplo, né? Ele só reduzia a velocidade do cara, esticava esse troço, nova atualização. Aí, às vezes, o maquinista pegava o papel, ou se ele não conseguisse pegar o papel, ele pegava essa alça aqui mesmo. Por isso que a alça é grande, tá bom? É uma coisa assim, é para ele pegar com segurança a alça, a haste, ele puxa para dentro da composição, tira o papel e joga a haste fora e alguém vai lá buscar. Tá bom? Aí ele é atualizado da nova agenda, digamos assim. Perguntas? Então, isso só existiu por causa da tecnologia, né? No caso, foi a eletricidade pelo telégrafo. Bom, e agora os sistemas mais atuais vão usar outra estratégia, né? Ali já era um pouco assim o horário de forma geral, né? Aqui a ferrovia é distribuída em trechos que eles chamam de blocos, ok? Cada trecho é chamado no Brasil de seção de bloqueio, em inglês é só bloco mesmo, tá? A seção de bloqueio é abreviado, e essa abreviação é muito usada pela sigla SB. E o tamanho dessa SB, o quão longa ela é determinado por 4 fatores. Alguns falam uma coisa muito errada, que é o tamanho de um trem. Não é o tamanho de um trem, ok? A seção de bloqueio pode ser muito maior que um trem e pode ser muito menor não, mas menor que um trem também, tá bom? O que importa para a seção de bloqueio é um trecho de segurança que um trem não vai colidir com o outro quando precisar frear, quando tiver o mais rápido possível. Então eu tenho uma... Cadê meu mouse? Eu tenho uma linha férrea aqui, que eu dividi, que vamos supor, tem um trem parado aqui. Esse trem está parado por qualquer motivo, atendendo passageiro, esperando permissão de passagem, tombou, colidiu, deu problema, tá? Aí eu vou ter um trem atrás, a gente fala isso em comboio, ok? Um trem atrás aqui. Quando esse daqui recebeu o sinal que deu ruim, recebeu uma licença restritiva absoluta, recebeu um sinal vermelho, esse trem vai ter que começar a frenagem. Só que vocês já viram que frenagem de trem não é algo instantâneo, nem de carro, né? Só que é muito menos instantâneo do que frenagem de carro. Pode levar quilômetro para frear. Então, por isso, ele tem que receber com antecedência bastante essa informação de que deu ruim. Então, ele recebeu o sinal vermelho, ele vai frear. Aí vamos supor que o trem está na carga normal, né, assim, elevada, né, todo cheio, para transportar, se for um trem de carga, né, que ele está na máxima velocidade possível daquele trecho. Na Vitória Minas, no caso, é 60 km por hora o tempo todo, a ferrovia toda, 66 km por hora. E aí ele recebeu o sinal de vermelho, ele vai ter que frear. Aí se ele frear para parar mesmo, né, não é frear, digamos, para diminuir a velocidade, ele vai levar um espaço aqui, né, um intervalo de tempo que vai fazer ele espaço aqui, por um trecho da ferrovia. Esse tamanho de tempo, espaço para frenar, é o tamanho mínimo de uma seção de bloqueio. Ok? Porque vai ser a distância de segurança de um trem contra o outro. Deu para entender aqui? Então, por isso... Por isso, o comprimento da seção de bloqueio é determinado pela velocidade, pela resposta de frenagem que o trem tem, e também o tempo do maquinista ver e reagir, né? O músculo reagir, esses milissegundos aí. Tá bom? Esse normalmente é irrelevante, mas em trens de alta velocidade, como trens de passageiros, né, na Europa, tal, isso seria problemático demais, tá bom? Esses milissegundos aí de intervalo. Tá, então eu posso ter a ferrovia dividida em 2 tipos, tá? Que eu vou falar mais pra frente. Agora,
seção de bloqueio que a gente chama de fixa, tá bom? Tipo, nesse ponto geográfico aqui, até esse ponto geográfico, eu tenho uma seção de bloqueio. Aqui é outra seção de bloqueio. Então é região na via mesmo. É igual quem já viajou na estrada aí, tem quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, tem essas placas, né, nas BRs e rodovias estaduais também. Tipo isso aqui para SB, tá? Inclusive pode ter placas indicando isso, nova SB, SB1 e tal. Para um trem, encerrar aqui, né, por causa do horário, para um trem acessar uma seção de bloqueio, nós temos regras básicas que têm que ser obedecidas ao mesmo tempo, ok? Então, é a operação E que liga uma frase a outra aqui, tá? Para um trem, vamos supor, né, aqui vai ser uma seção de bloqueio, aqui vai... Para um trem acessar essa seção aqui, para acessar essa SB, quantos S seguidos, a primeira regra é que não pode ter ninguém ali dentro, ok? Porque é justamente isso, né? Seção de bloqueio é a região de frear sem bater em alguém. Então, se tem alguém aqui, ele não vai conseguir frear a tempo, tá? Então, nesse ponto, quando ele entra nessa seção de bloqueio, ele vai receber um sinal de pode seguir em frente ou não, tá bom? Então, não pode, se tiver algum trem aqui, ele não pode seguir em frente. A apostila ressalta isso, para mim é idiotice, mas está aqui, ó. Em qualquer sentido, tá? Eu falei, já tem, não pode ter trem, acabou. Não exista liberação para outro trem. É o que eu comentei há pouco, né? Se eu vou entrar nesse trecho aqui, não é só porque não tem ninguém que eu posso ir. Pode ser que fulano que está aqui, fulano que está aqui, ou fulano que está aqui, trem. Ou nesse trem, nessa SB. Ele já está autorizado a entrar. Então ele pode não estar dentro, mas ele está andando para entrar aqui. Então isso também é uma restrição. Uma outra condição obrigatória, não ter trem autorizado. Então a SB está vazia e não tem ninguém que já recebeu o sinal verde para entrar nela. Né? E o último, que às vezes é menos evidente, é que o AMV que tem nessa seção de bloqueio já tem que estar posicionado corretamente e já tem que estar travado, ok? Então vamos supor que esse trem aqui, que está desenhado, o azul, seguir no sentido reto. Para cá. Ele tem que seguir assim. Então, para ele seguir em frente aqui, esse AMV, para ele poder entrar, né? Esse AMV já tem que estar aqui, reto. Porque não dá para contar que, quando ele chegar lá, o AMV vai até estar com defeito e não conseguir mover. Vindo para cá, que pode provocar uma colisão. Ou, se ele não perceber que está errado, né? Está para o sentido reverso, né? De sair da linha ali, ele vai pode estar numa velocidade mais alta do que essa curvazinha aqui permite. E aí ele pode descarrilar ou tombar. Mas mais provável descarrilar. Tá bom? Então, por isso que o MV já tem que estar configurado corretamente na posição, para a rota correta, e tem que estar travado. É porque o MV se move, né? Então ele é uma peça móvel, as agulhas são uma peça móvel. Que não pode se mover mais, né? Ela tem que ficar travada ali. Então tem um mecanismo de travamento, chamado travador elétrico, que vai manter a agulha no lugar, não vai sacudir, né? A agulha não vai sacudir quando o trem está passando, tá bom? Então por isso que tem essas 3 regrinhas aí, todas estarem acontecendo ao mesmo tempo, tá? Só para fechar mesmo aqui, existem então ainda formas artificiais aí, né? Desculpa, rudimentares, que antes da eletricidade ser mais habitual. Então aqui já é sem eletricidade um jeito de fazer, ó. Alguém contava o tempo que o trem passou. Aqui, ó, um posto de controle, né? Ficar vigiando quando alguém passa. O trem passou, aí ele começa a marcar o tempo. Quando o próximo trem estiver chegando, ele vai botar uma bandeirinha ali indicando há quanto tempo o trem anterior passou. Tá? A bandeira
vermelho passou em menos de 5 minutos. Então esse trem aqui vai perceber, tô perto demais, acho que tô perto demais do outro, vou frear. Se ele tiver passado a menos de 10 minutos, ele bota amarelo. Entre 5 e 10 minutos, ele tá com a bandeira amarela. Então esse trem vai reduzir a velocidade para aumentar a distância entre eles. E se ele receber o verde, é que já está a mais de 10 minutos. 10 minutos que o último trem passou. Então o trem pode, teoricamente, seguir na velocidade normal. O teoricamente é porque, na verdade, ter passado a 10 minutos, 7 minutos, foi embora. Ele pode ter parado aqui por qualquer motivo. E pode provocar colisão. Com alguém lá, observando se o trem passou ou não, ainda assim tem um problema de colisão. Por isso surgiu operado por cordinha, mentira que nem precisa ser aço, né? Remotamente controlando as placas e evoluindo depois para telégrafo de um conversar com o outro, tá? E eu vou parar por aqui. Então, e estratégia da bandeirinha, digamos assim, né? Só que aqui eu vou ter uma conversa por telégrafo, que depois virou por telefone, avisa para o outro. Isso daqui é igual aquelas placas pare-siga de obra de estrada. Vocês já viram isso? Inclusive o nome da profissão dele é operador de pare-siga. Olha que nome sensacional. Ele vai ficar com a plaquinha aqui dizendo se os carros numa rodovia que está em obra, vamos supor, né, só tem uma faixa, aí uma faixa disponível, aí ele vai pegar e vai falar assim, ele vai ter a placa aqui, ou os carros param, não pode seguir em frente, ou os carros podem seguir em frente, né, pare e siga. E isso pode ser feito por tempo, dessa forma burra, assim, né, limitada de antes, né, que era a limitação da época, ou ele pode ter um walk-talk, para falar com o coleguinha, né, que na época era telégrafo. Sim, Tamires, é um desespero. E ele vai comunicar, por exemplo, tá liberado aqui, né, pode liberar aí esse, peraí que eu não tô conseguindo se riscar. Esse aqui fala, né, pode liberar passagem. Aí esse aqui começa a deixar passar carro, bota a placa siga. Deixa eu ver se eu fiz certo. Não, fiz não. Os carros seguirem. Vai chegar uma hora que esse aqui vai falar, chega. Aí tá bom. O último carro que tá passando aqui é um carro de tal cor, tal modelo, tal cor, tal placa. Aí esse cara, tá bom. Ele vira a placa pare aqui e não deixa mais ninguém passar. Esse aqui vai ficar esperando o carro que ele informou passar por último aqui, né? Esperar que eles sigam na ordem, né? E que isso aconteça. Então esse aqui vai ficar de olho e quando passar aquele carro ele não vê mais nenhum, né? Ele vai dar passagem no sentido contrário, da direita para a esquerda agora, né? Esse aqui agora para de passar naquela mão única. Então aqui é na mesma ideia, só que limitado por telefone. Eu falo de outras formas, inclusive que aqui tem um intertravamento também. E o método atual usado. Era para ter ido hoje, eu vou tentar gravar vídeo aí para isso, tá bom? Pessoal, desculpe aí o horário, né? Desculpe também o atraso, mas a internet ficou fora do ar aqui desde 4h30 da madrugada. Sim, eu sei porque eu botei alarme no meu computador para perceber quando a internet cai, porque aqui tá caindo direto. Depois que eu troquei o plano, que eu achei que ia melhorar, piorou. Vai ter, então, eu vou fazer o vídeo sobre essa parte aqui. São na sexta-feira. E tarefa para o sábado, tá? Bom, pessoal, é isso. E eu espero terminar de corrigir as provas hoje, tá bom? Sim. Não é pouco. Eu vou passar uma lista completa, inclusive, tá? Já da matéria toda, e depois a gente vai ter atividades para fazer também, como exercício, tá?